tá, pessoal, retomando aqui. Bom, a gente já chegou na questão da dívida, no finalzinho ali uma passagem sobre o Estado, né? Que, por sinal, o Bruno até vai querer retomar depois, que ele estava dizendo que eu estava meio que naturalizando demais. Quer fazer um comentário já? Tá, então é depois mesmo. Tudo bem. Mas não, agora a gente até vai entrar para essa coisa da moeda estatal, certo? Venho fazendo um resumão para vocês também do que são as teorias aqui, né? Bom, o que se tem notícias, né? De que essa moeda, como uma iniciativa do Estado, como esse compromisso, né, do estabelecimento de tributos e tal, vem de coisa de 5.000 anos, ok? Então, o dinheiro estatal não é uma coisa nova, uma coisa antiga, e em todas as sociedades carrega essa dinâmica que a gente está falando, do compromisso com a sociedade, blá, blá, blá. Muito bem. O que significa isso? Já falamos isso? Eu até pensei em ler para vocês, mas não vamos perder muito tempo com isso não. Mas se vocês quiserem dar uma olhada, o Innis, que é um autor importante aí da MNT, ele meio que resume o que é todos os pressupostos por trás da fábula oposta a essa. Vou chamar de fábula mesmo, porque é alguma coisa muito fabulosa, né? É um conto que constroem para poder ter um certo efeito, que é a coisa do escambo, né? Que está em tudo quanto é livro de introdução à economia, todos os professores passam para os alunos, né? Se o Jornal Nacional sabe disso, ele vai começar a usar essa fábula também, né? E passando essa ideia de que a moeda já nasce signo. Vocês percebem a importância disso? Né? Tem uma dessocialização, uma deshistoricização das coisas que é muito perigosa, ok? Né? Próximo passo é o mundo ser comandado pelas máquinas e a gente jamais conseguir entender como é que a gente chegou lá, entendeu? Por quê? Porque você parte daquele mundo dado e você não consegue mais recuperar. Você não tem conceitos que te façam acompanhar o processo como um todo, entendeu? Se você reconhece, né, no passado o teu conceito, também não vale aquela coisa de enfiar no passado goela abaixo o conceito da gente. Isso é um outro tipo também de deshistoricizar, né? Tem muita gente que faz isso, né? Enfia goela abaixo que a gente conhece aqui para trás e você acaba não tendo igual uma compreensão do processo sócio-histórico, ok? Muito bem. Mas a fábula do escambo, né, é essa que a gente já está dizendo que não carrega esse histórico social todo do dinheiro, né? Muito bem. Então, se alguém quiser procurar, procura aí o resuminho que o Innis faz no livrinho do Ray. Ó, depois a gente vai fazer uma bibliografia básica, que a última tela a gente coloca dos livros que a gente já citou, né? O Graeber, o Dinheiro, o texto do Franklin Serrano, o do André Lara Rezende. A gente vai colocar numa última tela essa bibliografiazinha básica e passa para vocês. Mas o Ray cita essa fábula resumida do Innis, ok? Todos os pressupostos que vocês vão reconhecer da teoria econômica, né, que tem a ver com essa coisa de que o dinheiro nasce da troca entre indivíduos e que com isso ele é fundamentalmente o quê? Um mero facilitador das trocas, ok? Certo? E deshistoricizado, dessocializado total. Muito bem. Aqui a gente vai ter uma outra coisa muito diferente, né? E eu não vou passar esse histórico anterior às várias comunidades. Gente, tem coisa muito interessante nos vários grupos comunitários, nos diferentes tipos de moralidade, nos diferentes tipos de liberdade, ok? Não vamos passar por aí. Vamos pegar só o estado que nos interessa, ok? 2 estados nos interessam, ok? É esse primeiro estado que vai estar sendo organizado, historicamente, muito curioso isso, ao mesmo tempo, na Lídia, na Grécia, na Lídia, que é a Grécia, na Índia e na China, ok? Ao mesmo tempo, você vai estar organizando um estado muito parecido, ok? Que vai predominar durante muitos anos, alguma coisa aí do século 6 a.C. até o 8 depois de Cristo, né? Aí tu tem toda a decadência feudal como herança, inclusive da decadência todo o surgimento do feudalismo como herança da decadência do Império Romano, e aí você vai ter outro estado que vai ser importante para nós, que são os estados nacionais modernos, ok? Então tá. O que tem de interessante nesse estado que está acontecendo, então, ao mesmo tempo, na Grécia, na Índia e na China? Na prática, o que você vai precisar fazer? Um outro texto que eu até vou citar, a gente coloca aqui depois também, que é muito interessante, esse eu até uso para os alunos aqui na faculdade, é um texto do Polanyi, que ele vai falar como é que o Aristóteles descobre a economia, né? E lá pelas tantas ele tem a mesma base para essa discussão aqui do Estado, né? O que ele vai mostrar? Ele vai mostrar como é que o Estado paga para
os seus soldados soldos, né? E criam a moeda, portanto, para fazer isso. E é essa moeda que os soldados vão usar para comprar comida longe de casa, né? Como eu costumo dizer, quando a guerra é perto de casa, você leva comida junto, né? Você leva alguém que vai produzir, alguém que vai carregar de localidades próximas onde a comida é produzida, né? Quanto mais longe você vai indo, o esquema tem que ser outro, né? Muito bem, e aí como é que tu faz? Aí que aqueles caras que você vai pagar com a sua moeda, né? Para que a moeda deles seja aceita para comprar comida, né? E tudo bem que se você está invadindo o povo ali em volta, o que tu quer? Tu quer riqueza, é a velha história, né? E olha que interessante, você não quer uma riqueza que você vai saquear imediatamente o que você puder carregar e pronto, né? Você quer um fluxo regular de riqueza, né? Você quem, né? Esse Estado com essas pretensões imperiais, né? Nós não vamos mais falar dos primórdios, ok? Nem Egito, nem Faraó, nem comunidades, nem nada, tá? Deixa isso tudo lá para trás. Mas enfim, esse Estado aqui, como é que ele vai validar o seu dinheiro e como é que isso também significa uma certa validação sua, ok? Né? No que ele paga para os seus soldados com uma moeda a qual ele vai exigir que retorne para ele na forma de impostos. Estão percebendo como é que é o lance? Quando a população paga impostos para ele, né? O que significa isso? Qual foi o acordo que eu fiz? Né? Eu vou ter um fluxo regular desses recursos para mim, pode inclusive passar para o exército direto, não precisa chegar para mim e aí eu devolver, né? Essa é a vantagem de usar o dinheiro, ok? Mas na prática, olha que interessante, eu primeiro emito, é isso que eu resumi aqui, ó, emissão, impostos e depois a gente vai falar da mineração, né? Então eu primeiro emito, ok? Depois eu digo que eu vou aceitar essa moeda emitida como pagamento dos impostos. Ao fazer isso eu estou tornando essa moeda mais aceitável, né, por todo mundo que vai sendo invadido ali pelos meus exércitos, ok? E depois disso é que vem a moeda metal. Olha que interessante. Que frequentemente significa, inclusive, escravizar a população, pelo menos parcela dela, para poder minerar. Mas perceberam a ordem das coisas? Né? O Estado não precisa, gente, desde essa época, ok? Desde esses estados imperiais de 5.000 anos atrás, ele não precisa arrecadar imposto para gastar. É o contrário. Ele precisa gastar e, portanto, inventar qualquer papelzinho, ok? Mas ele precisa que esse papelzinho seja aceito, ok? E isso significa que o dinheiro dele está sendo aceito e vai retornar para ele na forma de riqueza real. Estão sacando? Ok? Isso, gente, é comum desde essa época até os nossos dias. Esse é o ponto. Ok? Os tributos não são um fundo a partir da qual o Estado gasta. O tributo é um mecanismo que torna a moeda do Estado o dinheiro por excelência. Ok? Tudo bem? Muito bem. Tá, então o que está acontecendo quando eu faço isso? Né? Eu até fiz um parênteses aqui também para escravização mercantil, né? Porque uma das coisas que eu vou ter que organizar, né, claro que a escravidão, ela não se coloca só por conta desse subterfúgio aqui, né, do dinheiro, né? A escravidão é uma coisa muito mais determinada por N questões, né? Afinal de contas, quem vai trabalhar, quem vai fazer certo tipo de trabalho, inclusive enquanto a gente faz um outro, né? Eu até costumo dizer que a classe dominante não é que ela não trabalha nem um pouco, né? Mas ela faz um outro tipo de trabalho, certo? Né? Mais leve, mais bem valorizado pela sociedade, entendeu? Inclusive lá no grego antigo sequer chamado do mesmo nome que eu chamo o trabalho dos de baixo, ok? Né? Mas algum trabalho é necessário, inclusive para organizar o trabalho alheio, muito bem? E o próprio dinheiro, ele entra nisso que a gente está falando. Ele é parte dessa organização do trabalho alheio. Ele é parte dessa coisa de que eu estou organizando o trabalho lá onde eu estou invadindo, ok? E eu estou fazendo com que parte desse trabalho lá onde eu estou invadindo se transforme em riqueza que vai ser paga para mim, ok? Pode inclusive ser paga para mim lá. Eu posso lá estar construindo um império para o meu governante, que eu vou colocar lá, o império não, um palácio, né? Ou posso estar, enfim, né? A riqueza aí ela se mobiliza no espaço de N maneiras, ok? Mas o dinheiro é que está garantindo isso. E que dinheiro? Aquele que todo mundo aceita. E qual que é o dinheiro que todo mundo aceita? Aquele que eu aceito para pagar os meus impostos. E esse é o que eu crio. Vocês estão entendendo? Às vezes parece meio ilógico, né? Tem gente que você vai explicar, o Estado cria um trequinho aí, não necessariamente é um papel, né? Pode ser uma moeda cunhada, pode ser sei lá, o que for,
até um bit, né? Mas o Estado simplesmente, para que ele precisa, né, que essa coisa volte para ele, já que ele está gastando com isso? Mas é exatamente isso, ok? Ele não precisa ele não precisa que a sociedade o financie, ok? O financiamento é apenas parte desta mobilização da riqueza. Num certo sentido, ele é uma antecipação da riqueza, né? Eu antecipo para a população, digo para ela que ela vai ter que retornar aquilo para mim, só que nesse ínterim, coisas vão ser produzidas. Esse é o principal, ok? E, por suposto, o dinheiro tem que ter uma relação com as coisas que são produzidas, ok? Não é verdade que você não precisa de controle nenhum. Tem gente que denigre o keynesianismo e que também denigre o ememitismo, né? Como se fosse uma irresponsabilidade em relação à moeda, uma irresponsabilidade em relação ao gasto público, à dívida pública. Não é isso, ok? O que eles dizem é que a responsabilidade tem a ver, o limite na prática para a quantidade de dinheiro em circulação existe, óbvio que existe. Só que esse limite não é aquilo que os cidadãos pagam para o Estado na forma dos seus impostos. O limite é a capacidade real de produção de riqueza da sociedade. Deu para entender? Ok? Se o Estado estiver parindo dinheirinhos, ok? A la louca, né? E a sociedade não tem como mobilizar mais riqueza, esse dinheiro parido está circulando sem nenhum correspondente real. Sim, isso é um processo inflacionário, ok? Mas então o que deve limitar a capacidade do Estado de colocar dinheiro em circulação? A capacidade real da população produzir riqueza, ok? Por isso que a gente vai ver com a NMT uma função principal do Estado, né, da própria dívida pública, da taxa de juros, né, vai ser essa coisa do controle de liquidez, né, de quanta moeda deve circular para fazer a riqueza ser produzida, ok? A gente vai chegar nisso. Tudo bem. Então, o que a gente tem aqui? Os Estados modernos, isso é um parênteses que eu fiz também que eu acho relevante. Para eles se estabelecerem como esses organizadores da dívida privada, né, dono da moeda que é a moeda dinheiro por excelência, na qual, inclusive, as outras todas podem até ser convertidas, né? Então, mas a minha é o dinheiro, é a moeda no sentido conceitual, ok? Né? Não é a moeda no sentido carnal dos corpos, né? Nas coisas que operam em seu nome. A minha é o nome. Todo mundo está pegando isso, né? Muito bem. Então, para tudo isso acontecer, em parte, o Estado tem que destruir sistemas pregressos, ok? Certo? Um outro conto que é muito interessante, esse é do Ray também, que é o seguinte: imaginem um colonizador, né? Que chega numa determinada comunidade, e que nem o caso da ilha lá, Uap, não era Uap? Enfim, esqueci o nome da ilha, né? Mas imagina que um colonizador chega numa determinada sociedade e pretende monetizar aquela sociedade, né? Como é que ele faz isso? Né? Essa sociedade, nesse meu outro exemplo aqui, nem é aquela outra que tinha lá suas grandes pedronas funcionando como dinheiro, ok? Não é. Essa sociedade não tem dinheiro, certo? Ela faz lá a divisão da produção diária de riqueza, ou semanal de riqueza, ou mensal de riqueza, na prática a divisão dos trabalhos, a seu modo, sem usar dinheiro. Muito bem, como é que eu faço essa comunidade usar dinheiro? Né? Como é que eu faço isso? O princípio é o mesmo, ok? De alguma maneira, o Estado vai ter que fazer necessário que essas pessoas se sintam comprometidas com ele, né? Inclusive temerosas dele, a ponto de pagarem um tributo, ok? Mas qual é que é essa história? Eu não vou fazer essa monetização só com esse esquema, né? Isso, destruir uma economia, aspas, primitiva, né? Não usuária de dinheiro, de moeda, e transformar essa economia numa economia monetizada, né? De trocas monetizadas, é alguma coisa que exige destruição de uma série de valores, de série de práticas locais, inclusive de formas políticas pré-estatais, né? Que de alguma maneira também organizam o poder ali, mas que não é o poder típico das nossas sociedades. Aliás, vocês estão vendo isso, né? Como é que Estado e mercado, são duas instituições que nascem juntas, né? Meio que se fortalecendo uma outra e meio que induzindo, né, formas de uma e de outra, ok? Tudo bem. Bom, o que significa isso então? Os Estados modernos têm que destruir sistemas pessoais, né, comunitários,
que vigoram, por exemplo, de novo na Idade Média, antes do nascimento do Estado moderno, ok? Tudo bem. Percebam que nesse período, no período intermediário da Idade Média, que tu não vive mais naquelas sociedades, né, mais antigas, mas também você tem uma coisa muito semelhante, né? Você tem uma série de comunidades fechadas, né? Muitas moedas antigas, inclusive a moeda romana, continuou circulando, né? Mas ninguém ia lá, depois do Carlos Magno, ninguém foi lá e disse, olha, eu sou o Estado e vou organizar essa bagunça aqui, né? Os condes, viscondes e duques e bispos e isso e aquilo ficavam brigando entre si, né? Podiam até ter moedas locais, mas ninguém se arvorava, né, a organizar como um todo as relações. Nesse período, inclusive, podem nascer, e nasceu, né, bancos e sistemas que organizam essas trocas no mercado, as trocas privadas no mercado, que vão ter que ser, de alguma maneira, submetidos pelo Estado de novo na frente. Vai lá, próximo. Tudo bem. O que eu estou querendo já fazer um resumão para a gente chegar mais perto dos dias de hoje, né? A mesma coisa, dinheiro, crédito e dívida, mas mais chegando aqui na nossa época. Gente, todo mundo lembra, a gente estava falando exatamente isso agora, o capitalismo ele vai ter um momento, sem fazer toda uma tese, né, de como é que ele surge, da sociedade e das transformações que estão acontecendo na sociedade, né? Eu costumo chamar isso da hipótese do produtor independente, né? Como é que das relações antigas você tem que ter uma certa destruição, né, e o surgimento de um ator novo ali, né? E esse ator novo, ele não surge no formato ideal, né? Quando ele surge já herdando relações históricas específicas de cada lugar, ele já vai se abraçar mesmo, meio com aquelas relações ali e vai dar em diferentes, inclusive, tipos de capitalismo, né? Você vai ter um certo tipo de capitalismo nascendo, sei lá, nos nórdicos, né? Ou outro nascendo os ingleses, que são os pioneiros aí, né? E outros nascendo da periferia, por exemplo, nós, né? Pegando, inclusive, o bonde andando, né? Muito bem. Mas então, o que eu queria mostrar aqui? Que desde o início, o capitalismo nasce um pouco pelas mãos do Estado, ok? Não tem essa coisa de novo. E, aliás, esse, infelizmente, é um pouco o que eu sinto falta no Marx, né? Tipo, você vai tendo todo um desenvolvimento ali categorial, né, da mercadoria, do valor, do dinheiro, do capital, vai tendo toda uma explicação do que é fundamental para estabelecer uma sociedade capitalista, e o Marx avisa lá no texto da Introdução para a Crítica da Economia Política que ele vai chegar no Estado, né? E muita gente, inclusive, se ressente, mas não dá tempo, ele não chega, né? Morreu primeiro, né? O Engels não conseguiu fazer tudo, coitado, tal. Não, mas não é só isso, não é só isso. O Estado, ele teria que participar de uma maneira mais constitutiva do desenvolvimento capitalista. Ele tinha que ser, do meu ponto de vista, da altura do campeonato, né? Ele tinha que ser quase que uma categoria, que nem eu tenho MVDK, mercadoria, valor, dinheiro, capital, né? O Estado deveria ser uma categoria de análise. Não é só eu que digo, uma opção de gente diz isso, tem toda uma escola chamada de derivacionista, né? Mas, do meu ponto de vista, se esse Estado tivesse presente como constitutivo do capitalismo, a própria noção do dinheiro, né, que o Marx trabalharia ali, seria menos a noção do dinheiro mercadoria, né? Vocês sabem o que eu falo quando falo dinheiro mercadoria, né? O ouro, por exemplo, ok? O ouro é uma mercadoria, é um produto do trabalho, tem valor ele próprio, ok? Mas lá pelas tantas é uma mercadoria que, inclusive pelas suas qualidades, de ser mais facilmente carregável, divisível, etc, etc, vira a mercadoria eleita pela sociedade por excelência. Mas vocês perceberam como é que aí tem a mercadoria e a sociedade elegendo? Né? Não tem a instituição estatal como uma instituição privilegiada que há tempos organizava o próprio mercado. É como se esse mercado realmente tivesse um desenvolvimento paralelo, né? E lá pelas tantas o Estado aparecesse na análise. Estão entendendo? Está cheio de Estado, por exemplo, quando Marx vai falar em acumulação primitiva de capital. Né? Está cheio de Estado quando ele está falando da fase mercantilista. Ok? Está cheio de Estado ali. Está cheio de Estado fazendo as políticas na Inglaterra, por exemplo, que davam um jeito de limitar uma acumulação selvagem, que foi funcional num certo período, da acumulação primitiva, mas que se permanecesse muito tempo, iria inviabilizar o principal do capitalismo, que é o revolucionamento permanente das bases técnicas. Né? Então tem Estado de montão, mas o Estado sempre aparece meio como ad hoc, ok? Certo? Muito bem. Nas teorias que a gente está vendo aqui, é o contrário.
né? Então, os estados, desde o início do capitalismo, são fundamentais, são donos das moedas nacionais, que disputam o globo entre si, ok? Eles mesmos têm que se estabelecer nos seus territórios, né? O Estado inglês, o Estado alemão, e até hoje, ok? Por que o Equador, lá pelas tantas, dolarizou sua economia e nós não podemos fazer isso? Né? Embora muita gente ache que sim. Né? Se bobear, deve estar na moda entre os bolsomínicos hoje. Né? Mas qual é que é a ideia? Né? Por que é fundamental ter uma moeda nacional? Para ter tudo isso que a gente está falando, pessoal. Se eu não estabeleço esse compromisso com a minha população, vocês vão usar a minha moeda e eu vou usar essa daí como pagamento de tributos, é por isso que vocês vão usá-la, e assim a gente vai mobilizar trabalho e vai mobilizar, inclusive, futuros. Já já a gente vai falar mais sobre isso também, conceito hegeliano, de que o dinheiro é que faça a passagem entre o presente e o futuro, né? Isso é fundamental. Toda a ênfase que a MMT vai dar nesse poder do Estado, usar a moeda para animar a economia e para não ser um Estado que não sabe fazer a economia, por exemplo, sair da crise, né? Com políticas opostas às políticas de austeridade, né? Tudo isso só vale porque a moeda nacional é útil para comprar coisa aqui dentro. Ok? Todo mundo é careca de saber que a moeda para comprar coisa lá fora não é a moeda real, não é a moeda nacional. Ok? E para obter a moeda internacional, é outros 500, que toda economia tem que se haver com isso. Ok? Por que toda economia tem que ser produtiva e tem que vender alguma coisa, exportar alguma coisa? Né? É como eu costumo dizer, esse é o bom meio de conseguir moeda estrangeira. Né? É tendo alguma coisa para vender. Ok? De preferência alguma coisa com muito valor, né? E não soja da com pau, né? Isso é o que se pretende. Não é a única maneira. E essa é uma outra complexidade do capitalismo, ok? Eu posso obter moeda estrangeira pela circulação financeira, porque eles estão interessados em vir para cá, como é o caso brasileiro, né? Porque é a taxa de juros mais alta do mundo, ok? Que mesmo quando abaixa, que nem agora, vamos e convenhamos, não é uma taxa real baixa, deve ser das mais altas do mundo ainda. Entende? Então isso é muito relevante. Como é que eu consigo moeda externa para poder gastar lá fora? Mas o fundamental é como é que eu produzo riqueza aqui dentro. Ok? A questão é que a moeda mobiliza a riqueza. Certo? E o Estado deve usar essa capacidade de mobilizar a riqueza, particularmente quando os indivíduos estão pouco estimulados a fazê-lo. Que indivíduos, especialmente? Voltamos na questão inicial da aula, hein? Essa coisa meio social, classes, interesses. Que indivíduos especialmente? Infelizmente os capitalistas, ok? Porque pobre, trabalhador, consumidor, bota um dinheiro na minha mão para vocês verem o que acontece. Né? Vira consumo imediato, ok? Bom seria, e aí de novo os economistas tradicionais invertem as coisas, né? Dizendo que a gente tinha que ter poupança para financiar o investimento. Ok? Bom seria se a capacidade de trabalho da população fosse suficiente para criar bens e ela consome esses bens e ainda consiga uma poupança. Só que, de novo, a poupança não é prévia. Ok? Aliás, já a gente vai chegar nisso. Como é que o famoso princípio da demanda efetiva, bastante desenvolvido pelos keynesianos, pelo Keynes e os pós-keynesianos, né? Como é que eles andam em linha com a MMT. Ok? Mas voltando aqui na questão do Estado. O que a gente está chamando a atenção? Essa coisa de que o capitalismo... O que é o capitalismo? Eu estava falando nisso tudo agora, porque o capitalismo ele é um grande mobilizador do trabalho alheio, pessoal. É isso que ele é, né? No Manifesto Comunista, né, que muita gente pensa que é só uma crítica ao sistema e uma propaganda da revolução, o Manifesto Comunista, meu Deus do céu, é o maior paga-pau do capitalismo que eu já vi. Pelo menos a primeira parte. Né? Capitalismo esse que criou mais riquezas do que toda a humanidade antigamente junto, né? Capitalismo que destrói todos os laços e não sei o que, e coloca nele, e coloca no lugar, né? Capitalismo que, como é que é? Aquela do ar lá? Tudo que é sólido se desmancha no ar, né? É um capitalismo que destrói todas as desigualdades muito marcadas de sangue, né? de estamento, de posição social, e que coloca no lugar a livre, né? Óbvio que não é, alguns são mais livres do que outros, né? Mas a livre possibilidade de criação de riqueza. Né? Meu Deus, que fantástico isso! Muito bem, só que, e isso são os economistas pós-Marx que vão ensinar, né? Só que, qual é que é a racionalidade do agente capitalista nessa coisa de mobilizar a riqueza?
ok? Então, isso vai ser fundamental para nós, tá? Agora, antes de chegar nisso, que significaria chegar de uma vez aí na coisa do desenvolvimento efetivo, nós estamos ainda nessa coisa de que este capitalismo não nasce de um desenvolvimento puro e cru do mercado, ok? Ok? E com isso eu não estou só fazendo uma crítica aos neoclássicos e toda a balela do escambo. Eu também estou fazendo uma crítica a um certo marxismo, ok? Que de repente não, muito, bastante, muito, totalmente, deixa o Estado para aparecer no final das análises, ok? Ou na hora que o Marx senta lá para escrever o 18 de Brumário, ou papapá, né? Por mais que o Marx saiba, por exemplo, que esse Estado é constitutivo desse momento inicial aqui, ok? Os Estados mercantilistas, tá, estão se tornando Estados nacionais, inclusive o que ajuda muito é você conseguir uma colônia para chamar de sua, né? E você está se constituindo, fazendo a tua moeda circular para lá e para cá, certo? Constituindo a coroa como um tesouro forte, ok? Constituindo a força da sua moeda em relação às demais moedas. Dá para entender? Tudo isso que vai dar depois, inclusive, no Império Britânico e no ouro, ok? Só que tudo isso é um processo, certo? Até o ouro, de fato, nos séculos que nos dizem respeito, nos séculos capitalistas, o ouro é o dinheiro. O ouro é a moeda por excelência, ok? Sim, é verdade. Só que tudo que eu fiz até agora para vocês é mostrar como tem todo um período anterior que não é bem assim. Ok? E mesmo no período que é assim, onde a mercadoria ouro vira a base do dinheiro, mesmo quando é assim, só vale porque os laços ainda são esses que a gente estava falando neles até agora. Ok? O Estado define a libra esterlina como aquela que eu vou aceitar em pagamento dos meus impostos. Ok? Certo? Os confederados lá nos Estados Unidos tentaram fazer a deles, né? Os italianos lá e assim por diante. Ok? Tudo bem. Então tá. Aqui eu estou resumindo exatamente essas transformações todas, certo? Enquanto a riqueza vai tomando forma de mercadoria, incluindo a terra, trabalho, capital, blá, 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 enquanto você vai superando, inclusive, a escravidão e a submissão do trabalho alheio pela força exclusivamente, né? Enquanto você vai fazendo tudo isso, enquanto você vai superando o ganho mercantil do comprar barato e vender caro, certo? Você vai construindo um mercado aos moldes capitalistas e um Estado aos moldes capitalistas. Agora, um Estado aos moldes dono da sua própria moeda é anterior. Ok? Tudo bem. Então tá. Então, para tanto, depois disso, e até para que isso aqui se desenvolva, até para que o capitalismo ande bem, agora pinta um pouco das tarefas do Estado moderno, né? Fazer, por exemplo, com que a sua moeda, além de ela existir, pronto, já consegui que ela exista, já consegui que nesse território aqui ela seja aceita porque eu a aceito como pagamento de tributo, ok? Beleza, já está resolvido isso aqui, né? Robin Hood, lembrei bem daquelas cenas Robin Hood lá, né? Tudo bem, estabelecido isso, agora eu preciso que essa moeda seja estável. Esses são os problemas típicos do capitalismo, ok? Por que moeda estável é fundamental no capitalismo? Porque se ele vive de um ganho, né? Eu chamo inclusive de ganho para não confundir com um ganho mercantil anterior, que vem do comprar barato e vender caro, ok? Né? E o comprar barato e vender caro, a ideia de reciprocidade ali, ela é menos relevante, ok? Certo? Se estabelece em circuitos pequenos o poder de estabelecimento tanto do preço de compra quanto do preço de venda é dado pela tua própria força e a moeda é você que criou. Perfeito. Agora não. No capitalismo, onde você tem que ter revolucionamento constante das bases técnicas, todo mundo tem que saber quanto que alguma coisa custa. Vocês entendem isso? É fundamental. No capitalismo, o preço é tudo, ok? Mesmo que seja para você aviltar o preço. Eu sou monopolista, eu sou o dono da Apple, eu boto aquela porcaria daquele computador lá, o triplo dos outros e tudo bem. Entendeu? Né? Mas para eu fazer isso, eu tenho que saber quanto é que é um computador básico. Entende? Eu tenho que saber como é que eu me situo em relação a isso. Certo? Muito bem, tarefa do Estado. Agora passa a ser também cuidar bem, né? Se bem que também estou exagerando. Nossa, gente, eu falo e penso 3 coisas ao mesmo tempo. Vocês não queiram estar no meu cérebro. Mas eu falei isso agora, eu lembrei dos Vedas, cara. Os Vedas já eram preocupados com isso. Com a quantidade de dinheiro em circulação, não fazer o quê? A gente tinha falado ali antes. Não
extrapolar a capacidade da população produzir riqueza, entendeu? Então, os estados antigos também tinham essa preocupação, tudo bem. Mas aqui, vocês estão entendendo o que eu estou marcando a ênfase? Aqui é fundamental que a moeda seja estável, porque senão o tipo de economia concorrencial que é a base do capitalismo, mesmo quando é para ser negada pelos grandes monopólios, ok? É fundamental que exista. Inclusive entre nações. Eu tenho que saber qual é que é o custo de produzir alguma coisa no Brasil com a moeda brasileira e qual é o custo de produzir alguma coisa na China com a moeda chinesa. Ok? Isso é fundamental para organizar a produção capitalista. Tudo bem, então essa é uma das funções, certo? Para além dessa, né? Então isso aqui é fundamental para indicar uma produção lucrativa e uma gestão da moeda e do crédito. Olha que interessante, né? Crédito sempre existiu antes, já falamos disso aqui. Dívida sempre existiu antes, já falamos disso aqui. Qual é que é a novidade no capitalismo? O volume. Para que aconteça aquilo que o Marx dizia, né? Construir riquezas, meu Deus, né? Que produzam estrada de ferro que dão a volta no planeta 8 vezes. Sabiam que foi isso no início da Revolução Industrial? 8 vezes. Imaginem a riqueza necessária para fazer isso. E ninguém tinha nem ido à Lua naquela época. Né? Então agora você precisa também, não apenas de moeda estável, organizar o sistema de preços, mas você precisa de um sistema de crédito hiper sofisticado, gente, ok? Que ele viabilize a concentração de muito recurso monetário, ok? Para investimentos vultosos, ok? Então, de novo, agora é o Estado Nacional moderno, capitalista, e a sua tarefa frente aí ao desenvolvimento do mercado capitalista. Por fim, tem outra coisa que o Estado tem que fazer. E não é a MMT que inventou, não. Ok? Basta você ver ao longo da história e você vai descobrir o quê? Que vira e mexe o Estado teve que fazer isso. Isso o quê? Políticas de demanda efetiva. Ok? Isso não é invenção do Keynes, não. Quem sabe aqui que é política de demanda efetiva? Levanta a mão só para ter uma notícia. Mas é pouca gente, pessoal da economia mesmo. O que é a política de demanda efetiva? O Keynes é o cara que vai dizer, em termos da dinâmica do sistema, não só do dinheiro como operacional dessa dinâmica, né? Como é que a coisa funciona, né? O que ele está dizendo como é que a coisa funciona? Ele está dizendo o seguinte, é o gasto que gera renda, ok? Certo? Então, isso é demanda efetiva. Se não tiver alguém para poder dar o start, né? Para fazer encomendas, vocês percebem como é que gastar? É como diz o Adam Smith, é comandar. É você dizer, eu quero. No que você diz eu quero, você nem precisa pagar primeiro, nem isso precisa. Chama-se crédito, ok? Você não precisa nem pegar a mercadoria e levar para casa. Tem uma porrada de mercadoria que é grandona, que vai demorar a ser produzida, ok? O que você precisa é dar a ordem, produza-se, ok? Então isso é fundamental. O que significa isso? Uma vez que essa ordem é dada pela iniciativa privada, a riqueza será produzida. Qual é que é a última tarefa que vai sobrar para o Estado aqui? E se a iniciativa privada falhar nisso? E o Keynes diz, no capitalismo a ordem é que vai falhar. Uma coisa a gente já comentou no início da aula. Por que o Keynes dizia que vai falhar? Porque permanecer no dinheiro passa a ser uma alternativa. O que é permanecer no dinheiro? Eu prefiro manter a minha riqueza na sua forma mais líquida. Eu não quero me arriscar. Ok? Manter dinheiro comigo não me dá rendimento nenhum. Dinheiro não gera dinheirinhos. Ok? Certo? O dinheiro só gera algum ganho se ele for aplicado financeiramente ou se ele for aplicado produtivamente. Se eu manter ele comigo, ele não me dá ganho nenhum. Minto, né? Por quê? Porque ele pode me dar uma vantagem só por eu estar líquida quando alguém que não está líquido está desesperadamente precisando de liquidez. Entenderam isso? Então, esse já é um problema. Segundo problema, a aposta na produção, né? O produzir coisas mesmo é arriscado. Vou produzir, vai ter greve, não vai ter greve, vai conseguir sair o produto no final, vai ser bom, e eu vou vender. Depois disso tudo, eu vou vender. Né? Como dizia o Karl Marx, e o salto mortal da mercadoria? Eu vou conseguir dar ou eu vou quebrar o pescoço? Né? Então essa, e agora? Né? Muito bem, qual é que é a outra função aqui desse Estado? Que organiza as dívidas privadas, que organiza o próprio sistema de dívida pública. Lá pelas tantas ele vai inventar, inclusive, títulos, gente, já existia faz tempo. A gente até já comentou isso aqui.
privados, né, as letras comerciais e os títulos públicos. O que não tinha? Não tinha um mercado, não tinha um open market, né? Tudo isso é invenção moderna, isso é coisa do século XX, ok? Aliás, essas coisas todas o Paulo vai voltar com vocês amanhã. Mas o que eu estou dizendo aqui? Quais são as tarefas do Estado? Nacional, burguês, moderno. Estabilidade monetária, para que garanta a estabilidade de preços, ok? Organizar o sistema de crédito para que ele não falha, para que ele vire e mexe, o Estado funcione ali como um emprestador de última instância, ok? Para que o sistema financeiro faça o que mesmo? Organize e concentre muito recurso, muito crédito, e por fim, que o Estado compense a falta do investimento privado quando ele acontecer, ok? Isso não é teoria, isso aconteceu antes de ser teorizado. Keynes escreveu em 36, Kalecki estava escrevendo mais ou menos na mesma época, são os dois grandes autores da demanda efetiva. Na verdade, o Malthus antecipou algumas questões aí, né? O Malthus era o cara que sabia que o sistema não necessariamente produziria e venderia tudo que ele produziria, né? A famosa lei de Sé, né? Mas vou deixar isso que amanhã o Paulo vai voltar com vocês. O que eu estou querendo chamar a atenção aqui? Querendo chamar a atenção que antes do Keynes escrever sobre isso, Kalecki, os governos já faziam isso, gente. Ok? Aliás, até no Brasil. O Vargas estava fazendo o quê quando ele estava comprando café e queimando café? Né? Infelizmente, não era o tempo inteiro que ele estava fazendo isso, só produzindo moeda aqui dentro. Né? Frequentemente pegava empréstimo lá fora, né, para poder comprar o café aqui dentro, o que é uma encrenca. Né? Agora, se fosse um acordo só doméstico, um dado, para vocês terem uma ideia. Ah, ele está fazendo dívida com isso. Sim, qual é o problema? Ah, tem problema em endividar demais? Tem. Mas tem um problema em endividar quando a capacidade produtiva está parada? Não. Essa é a essência da coisa MMT, princípio de demanda efetiva. Deu para entender? Ok? É esse o cálculo. Se eu criar uma moeda do nada, ok? Numa sociedade que está precisando acreditar que é possível mobilizar os seus recursos produtivos e, portanto, produzir riqueza, depois eu me vejo com a minha dívida. Um outro dado que eu nunca esqueço, até perguntei isso para o Paulo ontem, ele ficou de me trazer a confirmação, porque faz tempo que eu li Piketty e já não lembro se o dado era esse mesmo, mas se foi, é assustador. O Piketty fala que a relação dívida-PIB da Inglaterra, do governo inglês, né, em relação ao PIB inglês, foi de 200% durante 200 anos. Entendeu? Não lembro. Né? Mas uma taxa de juros rolável, né? Foi rolável, né? Não devia ser que nem a japonesa de hoje em dia, né? Mas não era alguma coisa exorbitante que isso não fosse possível. Entenderam? Então esse é o ponto, tá? Isso não é um problema em si, desde que acha capacidade de produzir riqueza. Não, era que nem a nossa hoje, né? Exatamente. Esse é o problema. O problema é com quem eu rolo. Aqui taxa, que o Carlos perguntou que é relevante, né? E com quem? Né? Se os compradores, os detentores dessa dívida, ao longo desse processo estão se beneficiando, né? Melhor ainda. Melhor para eles, né? Tudo bem. Então essa sim é uma coisa a se levar em consideração. Tudo bem. Então, o que vocês estão percebendo aqui? De novo, eu tenho um compromisso, só que agora muito mais um compromisso do Estado com o capital. Esse compromisso do Estado com o capital, ele implica na construção de diferentes ordens monetário-financeiras, ok? Certo? O padrão ouro que predominou no mundo durante muito tempo, onde o ouro era uma moeda mercadoria, ok? Mas que nem na época que o ouro era uma moeda mercadoria, ele era a única, e nem nessa época você não tinha, aliás, pelo contrário, tinha muito, né, papéis variados, funcionando eles também como dinheiro, né, e tendo que ter uma certa relação de par a par com o ouro ou não, ok? Mas então, durante todo esse tempo, o que você tem? Você tem uma organização de uma ordem. Gente, de novo, o que eu estou chamando a atenção para nós? Né? O pessoal que é da economia, que às vezes foi acontecendo, né? A gente foi ficando cada vez mais sem cadeiras de outros cursos, né? Sabe? Sociologia, antropologia, a gente não tem mais sociedade andando, né? Por isso mesmo que nos metem os modelos matemáticos goela abaixo e a gente enfrenta, vai com aquilo ali como se aquele fosse o nosso único instrumento de análise. Longe de mim ser contra saber trabalhar com modelos, ok? Só que os modelos, cara, tem que ter sociedade ali por trás daquele dado que veio parar na minha mão e que eu vou modelar, ok? O que eu não posso é só ficar trabalhando com os modelinhos, rodando eles como se eu não tivesse a menor ideia do que está por trás. E é isso que acontece frequentemente,
ok? Então, tá. Então, tudo isso, né, vai se desenvolvendo aos poucos, e esse compromisso nessa ordem financeira que exige esses compromissos, essas relações institucionais. Por exemplo, quando eu passo do padrão ouro para o padrão dólar ouro, todo mundo percebe que mudou tudo, né? Padrão ouro é uma história. Obviamente não funcionava para a periferia do mesmo jeito que funcionava para o centro, né? Quem já ouviu falar no padrão ouro aí? Levanta uma mãozão de novo para eu saber, né? Como é que funcionava a história do padrão ouro? Né? Aquela ideia de que ouro é o dinheiro e que ele vai de um lugar e vai para o outro conforme quem está vendendo e comprando, né? Então, se eu estou comprando demais e eu não estou vendendo, porque eu estou pobre, é como se o padrão ouro fosse me dizer, olha, você não pode, né? Você não pode comprar muito, você não está vendendo muito. Trate de como é que se diz? Fazer um ajuste, né? Qual é que era o problema? O padrão ouro nunca foi uma circulação de dinheiro só para compra de mercadoria, ok? Ele também era uma circulação de dinheiro, ele também era vir para a periferia, uma moeda que estava excedente nos períodos de auge lá, né? E que não conseguia lá mais se valorizar as taxas relevantes, e que ao mesmo tempo, quando a crise apertava, ela saía daqui correndo, a mesma coisa que acontece hoje em dia, ok? Né? Então esse é o problema do dinheiro. Ele não só viabiliza, seja ele papel, bit, ouro, o que for. A gente já venceu essa etapa, né? Agora a gente já está nessa coisa dos sistemas monetários, ok? E que também não são só monetários, o financeiro cola junto, ok? Certo? O que é o financeiro? Né? A monetário, todo mundo entende que é a moeda como se só o Estado a fizesse. Nós estamos vendo que não é bem assim, ok? Bancos fazem com suas moedas, certo? Desde que suas moedas sejam aceitas para pagamento de tributo, né? E a denominação seja na moeda nacional, está valendo, ok? Certo? Dito isso, eu tenho também, além da emissão do Estado, que dá o primeiro ânimo, né? A economia. Aí eu tenho a coisa bancária, que dá crédito para os agentes sociais, ok? Para além disso, eu tenho um sistema de um mercado de ações e títulos de dívida. Okay? Tudo isso faz parte do sistema financeiro. Coloquem isso agora ao nível de mundo e a gente vai ver a complexidade que são esses compromissos todos, ok? Né? O que significa isso? Eles requerem instituições, eles requerem normas, ok? Se nacionalmente eu tenho normas e instituições para dizer o que é a moeda oficial, o que é a moeda, como é que chama mesmo, moedas sociais? Vocês lembraram agora mesmo? Complementares, né? O que eu vou aceitar, o que eu não vou, como é que vai ser o Bitcoin, como é que não vai, que é o que está todo mundo discutindo nos anos recentes, né? O que eu vou aceitar, o que eu não vou, uma hora o Trump xinga, outra hora o outro diz que não, que legal, né? Enfim, tudo isso são as normas, ok? Vale o que a gente combinar que vale. A gente não, aí vale aquilo que tu falou, né? A gente quem, cara pálida, né? Quem é que tem voto, né? Quem é que tem poder político na organização desses sistemas? Ok? O nacional quanto o internacional. Muito bem. Isso aqui é interessante, né? Já que a gente está falando do padrão ouro e depois do padrão dólar ouro, que veio na sequência, onde Lord Keynes, né, era o representante do governo inglês, querendo dar uma outra racionalidade para o sistema. Né? O Keynes era aquele cara que era lá um bom vivant inglês, respeitado por todo mundo, conservadores, tories, trabalhistas, todo mundo na Inglaterra, né? E era um cara longe de comunista, para Bolsonaro, que ele pode ser comunista, tudo bem, mas para nós aqui não é, né? Que era um cara que queria o quê? Que o capitalismo andasse bem, que o capitalismo tivesse menos solavancos, era isso que ele queria. Usar o papel do Estado para deixar o sistema o tempo inteiro perto do pleno emprego. As flutuações aconteceriam. Se você tem iniciativa privada, você tem flutuação. Porque se você tem o investimento sendo uma decisão privada, e se os privados não decidem em grupo, né? Não são o Partido Comunista Chinês, certo? Aliás, mesmo na China existem decisões privadas, né? Lá também o capitalismo entrou, né? Muito bem, mas se existe isso, vai ter flutuação. Mas que essas flutuações sejam suaves, que elas estejam ali levando a economia próxima do pleno emprego. Sair um pouquinho, tem recurso ocioso na economia? Bora lá fazer política, ok? Ou política monetária, ou soltar dinheiro, ok? Certo? Ou mexer taxa de juros, mexer liquidez, ou fazer política fiscal, ok? Preferível até, como dizia o Keynes, muito preferível, porque aí o dinheiro já vai com endereço, ok? Quando o Estado está gastando, ele está dizendo assim, eu estou comprando trilho para fazer uma estrada de ferro lá não sei aonde, né? Eu estou comprando sei lá o quê, produto
produza-se, ok? E a economia que corra atrás de produzir, certo? Se tem recursos ociosos, isso vai acontecer. Bastou um pouquinho de recurso ocioso, eu já tenho como usar o Estado para fazer isso. E a economia está sempre funcionando, usando, né? Quando eu falo recursos, trabalho e capital, tudo junto, ok? Tudo bem. Então isso tudo está no pacote aqui. O que eu estou dizendo? O Keynes, que é o cara dessa teorização toda, ele estava presente lá nos acordos do pós-guerra, tentando fazer uma estrutura da ordem financeira que fosse mais racional, ok? Que não permitisse poças de dinheiro, ok? Dinheiro acumulando, né? Preferências da liquidez ali, países usufruindo do seu poder de senhoriagem, não apenas nacional como global, né? Que todo mundo queira a sua moeda, né? Como aconteceu na certa época com a Libra, e que ele mesmo durante as guerras falou, olha, eu acho bom a Inglaterra esquecer disso, porque já não tem mais essa bola toda, né? Muito bem, ele viu ali a chance da gente construir uma outra coisa, mais racional. Quem quiser saber mais sobre isso, pesquisa um pouquinho aí, Bretton Woods e tal, que é muito interessante, né? Mas o que eu estou querendo chegar aqui? Que esse acordo, esse compromisso de cavalheiros, estava lá, né, a grande maioria dos ministros da fazenda do mundo, né? Esse acordo de cavalheiros, lá pelas tantas, faliu, ok? De novo, quando ele falha, é que alguma coisa está acontecendo. Quem é a moeda mundial agora? Né? Quem é a potência hegemônica em termos da grande produção, da grande indústria mundial? Né? Isso vai acabar. Acaba lá pelos final dos anos 60, início dos anos 70, e tem uma hora que tem a frasezinha que eu coloquei aqui, que é a chave para a gente estar entendendo essa coisa da relação da moeda com todo esse outro contexto. Que é a frasezinha do Connelly nos Estados Unidos, que quando o mundo inteiro está desconfiando que o dólar não é mais signo de uma economia potente, poderosa, né, que tinha a indústria mundial, o mundo não é mais isso, inclusive graças aos próprios Estados Unidos, que durante muito tempo foi o fornecedor de liquidez para todo mundo no pós-guerra, para que todo mundo usasse essa moeda para poder recuperar suas indústrias, né? Muito bem, deu certo, foi, né? Legal, e agora? E agora quem estava segurando a moeda americana falava, pô, mas isso aqui agora não vale aquilo tudo, não. Não vale aquilo que está dizendo no compromisso realizado lá em 44, né? Aí o que os americanos lá pelas tantas vão admitir? Isso mesmo, não vale mais mesmo. Acabou, azar de vocês. Ok? E a frase famosa é, o dólar é nosso, o problema é de vocês. Né? Por quê? O que os americanos fizeram nessa hora? Para fazer voltar o poder da sua moeda, né? Jogaram o juro lá para cima, fizeram com que as moedas sobrantes, inclusive os dólares que estavam na mão de todo mundo, de tudo quanto é banco central, mundo afora, retornassem tudo para os Estados Unidos. O que os demais países tinham que fazer? Gerir o seu juro conforme a liquidez interna para poder animar ou não a sua economia? Não, ao contrário. Ou eles botavam o juro lá em cima também, ou o dinheiro ia tudo para os Estados Unidos. Ok? Qual é que é o efeito interno disso? Né? Fazer um crédito caro, né? E fazer, inclusive, o juro ser uma alternativa para o capitalista que tem capital. Ele nem precisa de capital alheio, de crédito para produzir. Pelo contrário, ele tem capital sobrante para poder aplicar. Só que se o juro está alto, o que ele faz? Eu vou me meter a investir com todo esse risco? Não, eu vou ganhar dinheiro na esfera financeira. Certo? Isso foi um choque recessivo no mundo inteiro. Ok? Os Estados Unidos não ajustou a sua economia. Estão sacando isso? Não é feito um outro compromisso. Ó, pessoal, realmente foi legal a parte que eu fui o hegemon, né? Foi muito bacana, vocês viram o que eu fiz, né? Guerra Fria, a gente chegou na Lua primeiro. Pô, valeu, próximo. Entendeu? Não foi isso que aconteceu, certo? Não, eu gostei dessa brincadeira, eu quero continuar, certo? E como eu tenho a finança, as alturas do campeonato, a finança é alguma coisa que engoliu, num certo sentido, inclusive os estados nacionais, certo? Essa é a grande briga que a gente vê hoje em dia, né? Até que ponto o capital global, ele não obedece mais às regras dos estados nacionais. E até que ponto as moedas de cada país, né, fazem parte do jogo de poder do capital global, certo? Então esse é o novo arranjo de hoje em dia, que por sinal não é bem um arranjo, a gente pode até chamar de desarranjo, né? É um desarranjo. Né? A coisa americana, os Estados Unidos não perdeu a hegemonia totalmente nesse período, ao contrário, né? Ele recuperou sua hegemonia pelo poder da banca, da finança americana, certo? Só que
isso significou essa benesse dele poder continuar comprando, mesmo sem estar vendendo a rodo. Entenderam isso? Eu até simplifico com meus alunos, que eu digo o seguinte, o que é legal? Né? Legal comprar. Rico compra, pobre vende. Né? Mas a moral da história é o seguinte, é que para poder comprar, um dia tu tem que ter vendido. Né? Um dia você tem que ter tido coisa para vender. Muito bem, eles fizeram isso no passado. Né? Só que agora eles continuam mantendo o poder de compra dele de maneira fake. Né? Porque eles têm a moeda. Certo? Né? Eles continuam comprando do mundo inteiro. O senhor Trump está tentando agora, né, fazer um outro arranjo aí. Certo? Mas percebam como é que o arranjo do senhor Trump é para ser uma coisa mais nacional. Mais protecionista, inclusive. Né? E aí tem que combinar com os russos. Com os russos não, com os chinos. Né? É essa a moral de hoje em dia. Gente, estou acabando até passar a palavra para vocês. Segue aí. Porque muita coisa já foi falando para frente. Ó. No que eu estava falando de economia keynesiana, de princípio de demanda efetiva, eu já estava falando dessa parte que eu chamo de aplicativa. Que é isso aqui, ó. Como é que tudo isso vai parar na economia? Certo? Já falei da coisa do dinheiro e mercadoria. Amanhã o Paulo vai voltar nisso. Lei de Sé, Smith. Smith é um cara fantástico. Né? Porque naquilo que ele é partidário da lei de Sé, babá, né? Tudo que é produzido vai ser vendido, não tem crise, sei lá o quê, o Estado tem que se ater aí a certas funções, mas ele está careca de saber como é que funciona o sistema bancário, como é que funciona o dinheiro, como é que o Estado não precisa de coletar para poder gastar, mas é o oposto, ok? Mesmo sem ser nenhum pesquisador aí da MMT, ok? Então vocês vão ver mais disso amanhã, né? Muito disso aqui, toda essa coisa do dinheiro alternativo, desse dinheiro estatal, é essa dimensão mais social, mais institucional. Né? O Keynes, de novo, era um que dizia, o dinheiro é uma instituição social, bem em linha com tudo isso que a gente está falando aqui. Tá? E amanhã o Paulo Henrique vai tratar muito dessa coisa das finanças públicas. Ok? Então já estamos falando da sociedade atual, o Estado como a gente conhece, o dinheiro com essa fundamentação toda que a gente viu, ok? A dívida com essa fundamentação toda que a gente viu, só que aí como é que isso vai estar nas mãos do Estado e como é que ele vai estar operando com essas coisas? Ele vai começar um pouco aqui no passado, mas vai correr na coisa das finanças, né? Na teoria do Alba Lerner, com essa coisa das finanças funcionais, né? E na coisa mais ortodoxas, que são as finanças mais, né? Que fazem a cabeça, por exemplo, dos nossos hoje em dia. Muito bem, já falei isso aqui do Marx também. Tá, segue para próximo. Não, deixa eu falar esse finalzinho aqui. Senão parece que eu só falei mal do Marx. Mas não vai pegar bem aqui depois. Tá? Mas é que é o seguinte, tá? Tem uma coisa interessante. Toda essa coisa de que o Marx percebe que o dinheiro é signo do signo, toda a coisa de que o Marx percebe que o compromisso do Estado com o capital é pela valorização do valor, e que isso significa que D faz D' imediatamente, e a própria antecipação do Marx de que esse signo tem uma tendência a se autonomizar, né? A sair da esfera produtiva e a morar na esfera financeira, tudo isso faz o Marx bastante compatível com esses economistas, ok? Com Keynes, com Hayek, com caras que dão essa problematizada, ok? E, do meu ponto de vista, também com a MMT. Só que tem que fazer umas ginásticas teóricas, ok? E ginástica teórica que tem que fazer os teóricos, os acadêmicos e tal. Se a gente tem uma pegada também militante, meio política, eu acho que basta a gente entender esse potencial do Estado para poder usar esses recursos contra o dinheiro que se autonomiza. Dá dando para entender? Né? Então, isso que é uma coisa que eu acho que pega, o marxismo tem contribuição para isso sim, e uma outra coisa que é relevante é que o Marx também, toda a ginástica dele, o dinheiro mercadoria dele, a gente até podia chamar de outra coisa, podia chamar de dinheiro trabalho, né? Não é tanto dinheiro mercadoria. O Marx está careca de saber que, e é isso que ele está tentando fazer lá no capítulo 1 do livro 1, ele está tentando mostrar como é que o trabalho é um hieroglifo social. Né? Ele inventa a categoria de valor para dizer, olha, preço não é só preço, preço é valor, e valor é trabalho. O que significa isso? A sociedade tem que estabelecer um nível de equiparação entre os homens para que os seus trabalhos sejam equiparáveis. Então isso do Marx não é para jogar fora, ok? De alguma maneira eu acho que a gente teria que compor com isso. Seguindo... Muito bem, no Keynes, eu só vou falar dessas primeiras aqui, que isso tudo aqui amanhã o Paulo Henrique vai falar, tá? Mas, não sei se vocês já ouviram falar que ele mesmo se dizia um economista moral. Todo mundo que viu o papo aqui até agora sabe que isso é legal, né? A coisa do moral aqui, né?
O pai dele, né, que era um economista que também dizia isso, que tinha toda uma pegada por aí, o que significa isso? É que tem um certo respeito por essa coisa social. Tem um respeito pela investigação sobre o que é o homem. Né? Uma coisa, e não é à toa que isso vai aparecer no Keynes, a coisa do indivíduo ser inclusive irracional, né? Como por exemplo é irracional manter dinheiro consigo, né? Então esse tipo de investigação, pessoal, isso é muito legal. Mesmo sendo um cara que durante um certo período acreditava muito, por exemplo, na matemática, né? E tentasse ver se ela era um instrumental, né, passível de ser usado na economia e tal, mas vira e mexe ele vai dizer, pô, pior é que não, né? Por quê? Porque as decisões são tomadas num ambiente tão caótico, né? As expectativas sobre o futuro são alguma coisa tão sem base de cálculo probabilístico, né? A irracional, enfim, uma opção de coisa. Então, seguinte, eu permaneço aqui um economista moral, certo? Isso eu acho muito relevante. Que mais? O capitalismo é a economia monetária da produção. Essa é outra coisa que é chave, né? Mas a gente já falou dela mais de uma vez. A moeda, ela não é só essa coisa então do Estado, tributo, babá, né? Ela é uma forma da riqueza. E essa coisa dela disputar com as demais formas da riqueza, a prerrogativa, essa coisa de eu ficar satisfeita se eu carrego moeda comigo, sendo que moeda não é uma coisa nem que eu coma, nem que eu vista, nem que eu durma, nem nada, mas que de repente eu tenho uma paixão, né? Não é à toa que aí casa um pouco com a coisa do marketing com fetiche. Então, esse reconhecimento todo, né, que está no Keynes, que está nos pós-keynesianos, isso também é relevante para a gente não deixar a MNT só naquela coisa de descrição de como funcionam as finanças públicas, ok? Certo? Isso é muito relevante para entender o contexto geral, tá? Isso é uma frase dele que eu acho genial, né? O Money of Account, que é aquele que a gente já viu lá atrás, naquela primeira citação que eu fiz lá com a Leda Paulani, ele vai dizer que é o principal conceito de uma economia monetária. Tá? E olha agora, e surge com as dívidas que são contrato para pagamento diferido, né, diferido no tempo, e as listas de preço para compra e venda. Percebe? Então é isso, o Keynes está reconhecendo que o dinheiro, como unidade de conta, como essa coisa significativa, né, essa coisa que nomeia, né, como é que essa função dele, é como ele diz aqui, é o principal conceito de uma economia monetária, certo? Lá pelas tantas, esse dinheiro que se estabeleceu, por isso, vira o meio de troca, ok? Pode não virar, certo? Mas ele primeiro tem que ser isso, para depois ele virar meio de troca universal. Muito bem. Segue. Não, esse finalzinho aqui também é interessante. Essa é outra sacação do Keynes que é bom a gente ter sobre a coisa do sistema financeiro, né? Um outro perigo do dinheiro é que o Keynes vai dizer o seguinte, isso acontece muito mais ainda nos mercados de títulos, de dívida e de ações, né? É o fato de que o sistema consegue tornar líquido para o indivíduo o que é fixo para a comunidade. Já viram essa frase do Keynes, que é brilhante? Né? O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a sociedade se esfalfa por produzir, por trabalhar, né? Produz alguma coisa que é fixa. Toda vez que eu falo isso, eu lembro daquele estádio do Grêmio, que eu passo quando eu vou para minha casa. Me dá vontade de chorar. Porque para mim aquilo é riqueza. No mínimo, podia transformar aquilo ali em moradia, botar uma porção de gente ali, entendeu? Em vez de fazer um dia de calorzinho lá no estádio de não sei quem, por que não faz moradia ali? Aquela porção de cimento ali, gente. Né? Tudo deteriorando, dá uma vontade de chorar. Né? Então, o que é fixo para a sociedade se torna líquido para o indivíduo. Né? Os caras que investiram aquilo ali já tiraram valor a hora, né? Eu posso hoje, né, receber uma herança da minha avó e entrar num negócio aqui com uma opção de amigos meus, né? E depois da manhã eu quero ficar líquida de novo no investimento que eu fiz com esses meus amigos. Falar, pessoal, vamos abrir ações na bolsa? Vamos, entendeu? Eu fico líquida de novo. Numa facilidade, entende? Que tem um lado bom, reconhece o próprio Keynes, que transforma todo capitalista em alguém com muito mais dinamismo, capacidade de investimento multiplicada, ok? Por outro lado, é fácil até demais. Então, o meu compromisso com aquele meu investimento, né, que era para ser um empacamento, né? Investir significa empacar. Eu vou ficar ali com a minha riqueza colocada ali durante o tempo necessário para, né, parir filhotes, né? Dinheiro sozinho não pare filhotes. Né? Mas não, esse negócio se torna muito fácil e essa é a condição da especulação, certo? Lá pelas tantas eu não tenho compromisso nenhum, nem eu, o capitalista, não sou mais aquele capitão da indústria, certo? E nem a classe dos aplicadores em geral, essa muito menos,
ok? Essa fica numa riqueza mais fixa, mais física, o tempo que ela achar necessário para ter uma valorização. Então ela está o tempo inteiro comprando e vendendo, ok? Certo? Então esse é um perigo do sistema. Muito bem, essa coisa toda, volta um pouquinho, essa coisa toda aqui de déficits, governos produzem moeda, como é que eles fazem isso, vamos deixar para o Paulo trabalhar amanhã com vocês. Bom, chegando na MNT, ok? Ela não é só uma descrição do que ocorre hoje, então, é isso que eu estou falando desde o início, certo? Lembram a frase do Ray? Quem lembra? Testando memória dos alunos. Frase do Ray do primeiro como é que chama isso? Primeira tela. Ela é uma teoria para a era da moeda estatal, ok? Certo? Não é só uma descrição do que acontece hoje, certo? E a era da moeda estatal tem o quê? Segundo Keynes, 4.000 anos. Segundo Graeber, 5.000 anos, ok? E segundo todo mundo que faz pesquisa, realmente o negócio é ok? Tudo bem. O que significa isso, então? Se ela não é só uma descrição, ela é teoria de quê? Se as dívidas precedem o dinheiro e não o contrário, é um outro cara que vai admitir isso, que é um estudioso aí, que é o Michael Coulson, né? A dívida para com o Estado é que torna possível que essa moeda que a gente conhece hoje exista como a instituição nacional mais importante e compra com todas as funções do dinheiro. Para quem ainda tem essa confusão na cabeça de dinheiro e moeda, né, a maioria dos teóricos, tudo quanto é texto que você vai ler, o cara fala, eu poderia diferenciar aqui moeda e dinheiro, mas vamos fazer de conta que é a mesma coisa, e aí segue o vai, né? Porque é difícil mesmo, né? Mas eu costumo dizer para meus alunos o seguinte, pensem na moeda como corpo e no dinheiro como a alma, entendeu? Certo? Né? Então, a alma, essa coisa do dicionário e tudo que eu coloco dentro dele, isso é que importa. Isso é que faz parte do conceito. Quem vai carregar o conceito depende de época para época, ok? Pode ser a conchinha, pode ser o dólar, certo? Né? E pode ser numa circunstância onde conchinha tem tudo a ver com economias locais pequenininhas e onde o dólar tem a ver com nações que competem entre si e que, por sinal, existe toda uma hierarquia de moedas aí dentro. Certo? Isso é uma coisa, por sinal, também muito estudada hoje em dia, né? E tem até toda uma disputa teórica aí com essa coisa da MNT e tal, que também nós não vemos aí, tá? Mas então, dito isso, de que o dinheiro são suas funções, e as funções dele não são só meio de troca, que não é a principal, qual é que é a principal mesmo? Unidade de conta, certo? E é por ser isso, e é por Estado usar assim, certo? E é por ela ser uma unidade de conta para poder registrar e organizar o sistema de dívidas, que lá pelas tantas ela vira uma moeda de pagamento, uma moeda de troca, certo? A reserva de valor tem tudo a ver com isso que eu estava falando agora, do quê? Da especulação. Tem tudo a ver com essa coisa de mobilização do recurso no tempo, ok? Mas vou deixar isso para o Paulo Henrique amanhã também, senão não deixo vocês falarem hoje, tá? Mas enfim, então, além dessas três funções, ela tem essa coisa de ser o elemento que define a economia capitalista, para o Keynes é isso, o capitalismo, a economia monetária da produção. Então, olhem só o que acontece quando o dinheiro se generaliza na economia. É como se ele estivesse dizendo isso. O que é se generalizar? Lá pelas tantas ele compra e vende terra, trabalho, tempo, ok? Então, olhem só o que acontece, certo? Você tem o capitalismo como a gente o conhece, certo? Aliás, uma grande diferença do capitalismo antigo lá do Zeno. Ok? Certo? Olhem como no início isso até poderia ter uma racionalidade vis-à-vis dos sistemas mercantis anteriores do comprar barato e vender caro. Por outro lado, olha como é que a gente perde essa racionalidade quando a especulação toma conta. Ok? E, inclusive quando a questão da reserva de valor toma conta. E ficam as moedas nacionais, inclusive, disputando entre si quem é que é a reserva de valor mundial por excelência. Sacaram? Ok? Muito bem, mas então olha só, até o entendimento da sequência dessas funções, da importância dessas funções, tem tudo a ver com a gente entender no conceito de dinheiro essa questão de que a economia capitalista é a economia maior da produção, de que o dinheiro é uma das formas da riqueza, de que o conceito de dinheiro se torna pleno nas sociedades modernas, ok? Pleno, mas ao mesmo tempo, aquela coisa da fala da letra, símbolo, signo e conceito, certo? Eu fui me distanciando cada vez mais da sociedade. Presta atenção, não é que a sociedade não importa. Isso é que é a complicação maluca. Não é que o dinheiro hoje seja um mero artifício nas mãos do Estado.
ok? Ou, inclusive, nas mãos do Estado, em compadrio com, não o mercado em geral, mas as finanças e os bancos, né? Majoritariamente, mas não é só isso, ok? Continua tendo sociedade aí dentro, gente. Só que a sociedade não aparece de maneira evidente. Dá para entender isso? É que nem eu criticando o Bitcoin, sabe? Eu vivo dizendo, é uma opção de guri inteligente que entende muito de programação e nada de política, né? Por quê? Porque a pretensão dos guris era construir uma moeda que fosse isenta dos poderes do mal, né? Os caras tinham boa intenção, eles lançaram o treco lá em 2008, né? Logo depois da crise. Olha, vamos fazer uma moeda aqui que nenhuma nação vai meter o bedelho, nenhum governo vendido e nenhum banco vendido, né? Comprado. Não, nós vamos fazer uma outra coisa aqui, que ninguém bota a mão, porque é matemático, ok? Porque a configuração aqui da quantidade de dinheiro e de na mão de quem que ele vai circular é um programa, porque todos os nós da rede vão atestar as operações. Essa, por sinal, é a parte legal. Né? Essa é a parte blockchain da coisa, né? Que é a parte legal que os Vedas já conheciam, os egípcios já conheciam, ok? Tá entendendo? Essa parte que o próprio pessoal do blockchain chama, que é a parte livro-razão, né? Essa parte de registro, e o registro não vai sendo apagado, ele vai andando e vai sendo atestado por diferentes pessoas da rede. Isso é uma tecnologia moderna? Mas que antigamente era a mesma coisa. Dá para entender? Isso é que é fascinante, certo? Por quê? Porque essa é a parte unidade de conta, ok? Certo? Né? Os caras estão usando isso para dedéu e nem por isso o Bitcoin, uma cripto, está sendo muito usada como meio de pagamento, né? O meu grande medo é que isso aconteça com o Facebook. Uma outra discussão nossa aqui. Então tá. Ok? Então olhem que a sociedade continua por trás e eu não vou apagar a sociedade mesmo naquilo que ela tem de poder concentrado. Ok? Mas eu não vou apagar isso construindo uma moeda não política, uma moeda matemática. Não, isso não existe, ok? Quem faz essa moeda matemática valer ou não valer, ok? Se é que a gente pode ter uma moeda mundial? Pode. Do mesmo jeito que a gente pode ter uma língua mundial. A língua mundial vai ser o Esperanto, que os hippies dos anos 60 queriam? Não. Provavelmente vai ser o inglês, aliás já é. Entendeu? Ok. Entendeu? Paga-se um custo por isso? Sim. Ok? A gente pode, inclusive, fazer um acordo social diferente, né? A gente pode ter o inglês como língua oficial para tratar, sei lá, de negócios, finanças, e cada um dentro do seu país, dentro da sua casa, usa a sua língua doméstica. Uma coisa linda, né? A gente pode, inclusive, recuperar línguas antigas, nossas. Pode ser fantástico. Tudo pode, desde que a gente entre em acordos. E que sejam acordos sofisticados. Né? Também não dá para ser assim, não, eu gosto só da língua indígena do Tupi-Guarani de não sei o que é, entendeu? Tá, mas para isso, até os Tupi-Guarani têm careca de saber que eles têm que saber falar o português, ok? Que eles têm que saber se relacionar com o outro, mesmo que eu não goste do outro, mas o outro tá presente e ele faz parte da mesma sociedade que eu na mesma época, eu sei dele, ele sabe de mim, a gente tem que entrar no acordo, percebe? Então, e isso é muito relevante, certo? E isso, o que eu estou dizendo? Está por trás de toda a instituição social. Como é que não vai estar por trás do Estado, que por sua vez está por trás do dinheiro, que é a língua dominante? Por que eu estou falando isso do inglês, do Esperanto? Né? Porque, obviamente, a moeda é o quê? Uma língua. Entendeu? Certo? Mas não é só uma língua das trocas. É uma língua da poupança, ela é uma língua da minha relação futura, ela é uma língua com meu filho, é uma língua com a herança, é uma língua com tudo isso. Ok? Com o meu futuro, se eu vou trabalhar num país, se eu vou em outro, tá tudo isso em jogo, ok? Então isso requer um conhecimento dessa coisa por trás, uma disponibilidade de que as instituições tenham conta disso tudo, ok? Outro economista que eu gosto muito, vocês devem ter ouvido falar, Varoufakis, né? Lembra do Varoufakis e o drama dele lá na Grécia? Coitado, o cara tava lá, e agora? Um pé na Europa, outro pé fora. Eu não quero sair, eu quero que se tiver que sair, eles têm que me expulsar. Porque pelo menos que isso fique explícito, né? E tava ele lá, será que eu faço uma outra moeda aqui? Será que eu fico? No final, pelo menos o que ficou? Ficou a tentativa dele de dizer que a sociedade que interessa não é a grega, é a europeia. A despeito da moeda europeia, para poder fazer valer, tem que ser uma certa destruição, inclusive, do mundo grego. Ok? Mas é europeia, ele tinha certeza disso, ele não queria sair da União Europeia.
Por outro lado, o que ele está dizendo? As instituições da União Europeia não representam a sociedade como um todo. Ok? Elas estão se fudendo para nós. Então, o que a gente teria que estar fazendo aí de militância para mostrar o nosso poder? Né? E por isso mesmo que ele faz um plebiscito para todo mundo dizer, não vamos cumprir os tais acordos. Né? Para funcionar como poder de barganha. Aí o Tsipras volta atrás e ele fica com o Pires na mão. Né? Mas, enfim, a ideia um pouco é essa, percebe? Né? Como é que você faz valer a sociedade por trás dos acordos sociais? Entre eles, o dinheiro. Ok? É por isso mesmo que... O que vocês acham? Eu sou a favor ou contra a independência do Banco Central? Não, né? Não, né? Porra! Eu sou a favor de ter um CMN diferente. Entendeu? O Conselho Monetário, eu quero que nós tenhamos assento lá. Entendeu? Certo? Eu quero que... Pô, o que é isso? Não apenas eu não quero que ele seja independente, como eu quero que ele seja mais dependente de quem eu votei. Né? Porque na prática, por exemplo, os coitados dos petistas fizeram muita cagada, ok? Mas o Banco Central nunca teve na mão deles. Nunca. Ok? Era um jogo de cintura violento para eu poder tentar conseguir, né, fazer uma certa política ali, daquele jeito, daquele outro, né? Como é que eu nomeio o presidente do Banco Central? Né? Vocês vão ver o que vai acontecer se o Bolsonaro resolver dar uma de bonito nesse negócio. Aí não tem. Entendeu? Você bota quem você quiser para ser, sei lá, chanceler, não sei aonde. Mas isso aqui não, isso é outra coisa. Certo? Tudo bem. Então, já resumindo, né, gente? Os estados se impõem nos territórios através de moedas, tributar é um modo de torná-las aceitas e comandar riqueza e trabalho, né? Vimos bastante isso. Tributar serve para monetizar a economia. Por outro lado, isso não se faz também só na base do truque, certo? Em parte também você tem que destruir o que as economias tradicionais têm de tradicionais, certo? Tributos pagos equivalem a dinheiro destruído. Isso é uma coisa muito interessante da MMT, né? Quando você está pagando o tributo, o dinheiro está voltando para o Estado, ele está deixando de circular, está deixando de ser dinheiro. Entendeu? Quando é eletrônico, mais fácil ainda. Mas na prática, o que acontece? Certo? O dinheiro, o papel moeda em circulação, esse coloridinho que a gente tem aí no bolso, certo? Ele já é pouquíssimo do que funciona como dinheiro de verdade na economia. Né? O que significa que sinaizinhos eletrônicos é muito mais fácil controlar. Certo? Toda vez que o banco nos dá um crédito especial, ele está fazendo o quê? Criando dinheiro. Toda vez que esse dinheiro que ele cria, né, por mais que esteja na minha conta do Banco do Brasil, né, olha só a vantagem dele não ser cheque. Estão percebendo? Quando ele era cheque, eu via que ela era uma moeda do Banco do Brasil. Tinha que ter aquele marquinha do Banco do Brasil, aqueles negócios. Agora nem isso. Qual é a diferença da moeda do Santander e do Banco do Brasil? Nenhuma. Porque ele só vem com o nome. Porque a materialidade está cada vez mais suspensa. É só zerinho na minha conta. Dá para entender? Ah, não, mas pelo menos o aplicativo ainda é do bebê. Né? Já nem isso, pessoal. Já viram filme de ficção científica? Como é que a gente paga a conta? Já viram? Né? Eu dava exemplo antigamente como se fosse o dedão, né? Mas os filmes de ficção que eu tenho visto não é o dedão, é a íris. Né? Você vai pagar alguma coisa, bota a íris ali, né? Lê o código de barra ali e deu. Entendeu? Lê o nome da tua conta, sabe de quem vai debitar, quem vai acreditar, acabou. Entenderam? Então, cada vez mais a materialidade vai passando ao largo, mas a institucionalidade está ali. Quero só ver se a minha íris vai valer a mesma coisa se eu piscar o olho aqui ou se eu piscar lá em Nova York. Entende? É outra coisa, certo? Outra moeda, outro alguém que é acreditado, sei lá o quê, certo? Mesmo no dia que for uma moeda mundial, é outra organização social que vai sustentar isso, ok? Tudo bem. Tributos pagos equivalem a dinheiro destruído, mas pretendendo que os produtores o demandem. Essa é a moral da história, certo? É exatamente porque eles vão precisar de dinheiro de novo, para poder pagar para mim de novo, que eles vão demandar, ok? Dinheiro aquele, eu paguei tributo, ok, ele foi para lá e foi destruído, mas eu preciso de dinheiro. Se eu preciso de dinheiro, eu vou fazer o quê? Trabalhar, ok? Esse é o acordo que eu tenho que renovar sempre. Tá, pessoal? Estão sacando? Tá? E percebe como isso tem a ver com dívida, ok? Dívida é essa promessa, que eu vou mobilizar o meu trabalho em função de uma coisa futura, ok? De uma venda futura, de um pagamento futuro, da cobrança de um tributo futuro. É o compromisso com o futuro que me obriga a produzir a riqueza presente, ok? E é porque o dinheiro transita para esse futuro, que é facinho,
É só botar lá um zerinho, botar na conta e falar, ó, tá aqui, né? Ah, essa conta rende juro. Ah, essa aqui não, sua poupança aqui rende correção monetária lá. Ah, essa aqui rende, não, tá. Ah, né? É tudo isso. Mas é essa mobilização, essa antecipação que o dinheiro faz, que me obriga a correr atrás da produção de riqueza real, ok? Essas duas coisas podem tanto se encontrar e andar bem, e é isso que o Estado tem que administrar, a liquidez necessária para mobilizar os recursos reais necessários, sem deixá-los ansiosos, como a gente falou agora mesmo, ok? E é essa mesma coisa que eu tenho, né, esse equilíbrio de fazer isso aqui, também pode desandar, ok? Eu tenho que cuidar para que não desande? Eu tenho que cuidar para que não desande. Eu tenho que cuidar para que eu não perca a credibilidade, né, para que o meu dinheiro não seja mais aceito, papapá. Pergunta para os argentinos, ok? Pois é, tem que cuidar, pergunta para os venezuelanos, né? Tem que cuidar, certo? Tudo bem. Os governos tributos não para se financiar seus gastos, mas para validar as moedas, como a gente está careca de falar, e emular a produção de riqueza de fato. Ponto. Qual que é o último? Esse que é o último, pode ir. Esse é o último. Esse aqui, não, esse é o penúltimo. Isso aqui é um resuminho. Ih, tá horrível de ler, né? Tá bom? Isso é um resuminho que o Davi Decash, que é um dos caras que participa muito aí também do fórum do Facebook sobre a MMT, e eu achei esse resuminho dele ótimo, tá? Ele botou em 5 pontos numa coisa reta que eu tentei desmembrar, mas por isso que a letra ficou meio fraquinha. Mas olha que interessante as perguntas e respostas. Vamos ver se com a aula a gente já conseguiu encaminhar, pelo menos que vocês todos entendam cada uma dessas daqui, certo? Primeiro, como é que os governos modernos obtêm dinheiro para financiar as suas necessidades? Ok? Olha que interessante, como é que ele obtém? Ele não obtém, ele cria o necessário para pagar as necessidades dele, ok? Ele gasta, ponto. Então não tem essa coisa de obter. Ou ele vende alguma coisa, ou ele pega emprestado de alguém via dívida pública, ok? Não, ele cria. Toda vez que o governo gasta, ele cria depósito na conta de alguém, ok? Certo? Então é o que ele vai estar respondendo. Os governos fazem pagamento simplesmente adicionando números eletrônicos a contas bancárias. Tributos não financiam o governo federal. Certo? O que significa isso? Que tributo então é pouco importante? Não, gente, é o contrário. Ok? Tributo, aliás, eu acho que vamos ver o que ele vai falar aqui, tá? O governo pode ficar sem dinheiro? Uma nação que emite sua própria moeda, por definição, nunca fica sem dinheiro, porque ela produz do nada. Ok? Ela não fica sem dinheiro, ela não quebra. O governo não fica inadimplente e quebrou. Ok? Tá. Desde que essas contas sejam denominadas na moeda que o governo emite, desde que ele gaste aqui dentro. Ok? Certo? Então não tem como eu quebrar na minha própria moeda. Ok? Isso não significa uma irresponsabilidade total em relação à dívida pública. Tá? Amanhã a gente vê mais sobre isso. O governo federal não precisa cobrar impostos antes de realizar seus gastos. Que a gente bateu aqui. Certo? Na verdade, somos nós que precisamos do dinheiro do governo para pagarmos os nossos impostos. Ok? E é porque a gente precisa dele que a gente valida a moeda que ele produz. Ok? Essa moeda que a gente precisa é sempre criada quando ele realiza um gasto e vai lá e deposita nas nossas contas. Ok? O meu salário, por exemplo. Certo? Mas não é só o meu salário. Se vocês forem trabalhadores de uma empresa privada e que deposita também na sua conta bancária em reais, ok? Certo? Ela simplesmente está usando nas contas privadas aquela mesma moeda que se validou nas contas públicas. É a mesma, ok? Em algum momento vai ter compensação e pronto. Tudo bem. Se o governo pode simplesmente criar... A parte internacional é muito importante. Qual? Assim como eu e você precisamos cobrar tributos ou pagar empréstimos para financiar seus gastos. Sim, os Estados Unidos. Ali, ó. Não, mesmo da mesma parada. Ai, gente, lê pra mim, hein? E essa moeda que precisamos ter criada sempre que o governo realiza um gasto. Boa, né? Que a moral da história é a seguinte, municípios e estados criam? Não, esse é o problema, ok? Não criam. Houve um tempo, né, isso os governos neoliberais, dado inclusive esse arranjo novo, ok, que está em vigor mundo afora, né, mas houve um tempo que os governos estaduais não criavam moeda, mas pelo menos podiam criar títulos e vender, ok? Certo? Título público é quase moeda, né? Mas isso não é possível mais, isso foi proibido, os bancos estaduais fecharam, os governos perderam a disponibilidade de fazer isso,
Mas, pra vocês terem uma ideia, toda vez que eu falo isso, eu lembro do Brizola e as Brizoletas, né? Se você quiser enfrentar o poder federal, mas isso também só vale, não vale como uma chacota, né? Só vale se a circunstância social toda der base para isso, né? Você não pode falar assim, eu vou começar a produzir uma moeda local, e se as pessoas aceitarem, tá valendo, né? Isso até acontece, por exemplo, nas moedas sociais que a gente estava falando antes, né? Só que se um governo estadual fala isso hoje, o que significa? É você bater de frente com o governo federal. O governo estadual, que não moeda, cobra um imposto sobre essa moeda, tem uma independência. Exatamente, mas por isso que eu estou abrindo uma guerra com o governo federal. Né? Eu estou dizendo na prática, em vez de falar, vamos me separar, eu estou me separando. Né? Eu estou me separando, ok? Então aí é outro esquema. Comentário, tem uma coisa que passa batido na dívida dos estados, é que uma parte da dívida dos estados foi considerada fraudulenta, apesar de ter sido emitida pelo estado, e não foi reconhecida na renegociação. Então, um determinado momento, você vai ter porque uma parte da dívida virou puxa. Uma parte da dívida Posso deixar essa coisa das dívidas estaduais para já, quando a gente acabar? Mas é uma coisa super relevante. Vocês lembram que o Ciro, por exemplo, sempre fala que o Ceará pagou toda a dívida pública deles? Lembram disso, né? Tá? Mas deixa já que vocês voltam nisso na pergunta, e inclusive o Paim sabe muito disso aqui. Mas vamos lá, só acabando aqui, o governo pode simplesmente criar dinheiro do nada, então o que ele precisa taxar? É por isso que eu falei que essa questão ia voltar, né? A principal função dos impostos é garantir que as pessoas aceitem a moeda do Estado, a gente está falando disso pra caramba, mas também é o quê? Serve para reduzir o poder de gastos na economia e distribuir a renda, ok? Ou seja, na época que você está bombando, que a economia está bombando, o que você tem que fazer? Taxar muito, para recolher recurso, para destruir dinheiro, percebe? Ok? Bem como o Estado tem que gastar menos nessa hora, tem que pagar a dívida pública. Ok? Tem que diminuir o déficit. Entenderam? Vale o raciocínio contrário. Não tem aqui todo um raciocínio da MMT que é só vamos gastar. Não. Vamos gastar, o que eu estou falando para vocês? Tudo a ver com o raciocínio keynesiano, lá da demanda efetiva, de emular a produção de riqueza real. Então, logo a gente tem que estimular o gasto, né? Tanto da iniciativa privada quanto do governo, né? Quando a economia real tem recursos ociosos. Ok? Quando está acontecendo o contrário, eu tenho mais é que tirar dinheiro de circulação, ok? Tem que enxugar dinheiro. Como é que você enxuga dinheiro? Aumenta a cobrança de impostos, ok? Diminui a dívida pública, ok? Certo? Tudo bem. Por fim, a restrição para os gastos do governo, adivinhem? Pergunta para vocês. Há restrições para o gasto do governo, então? Né? Ele responde que sim, mas ele está respondendo que sim porque ele está dizendo isso. A restrição é a capacidade real da economia de produzir riqueza. Restrição nominal não existe. Só que no Brasil é muito difícil os governos eles aumentarem a tributação quando tem recessão. Por quê? Adivinhem por quê? Qual é o raciocínio? Eu preciso de dinheiro, entendeu? Porque eu estou endividado. É o raciocínio contrário. Inclusive, o que acontece com a economia aí? Anda mais devagar, a própria iniciativa privada começa a nem conseguir pagar os impostos, ele arrecada mais e não adianta nada. Aumenta a sonegação. Exatamente, ok? Então, porque o raciocínio está todo equivocado. Aqui no Rio Grande do Sul, todos os governos que aumentaram o ICM, eles trabalham a economia legal. Mas é isso. Isso aí é diferente, eu vou deixar já. Pronto, mostra aqui. Peraí. Essa agora é a última de verdade, eu vou abrir para as perguntas. Quando abrir para as perguntas, ou a gente mobiliza o microfone, ou a gente faz alguma coisa para poder gravar igual, tá? Mas, gente, vamos ver se todo mundo fica com isso na cabeça para amanhã, hein? Quando o Paulo Henrique perguntar amanhã, vocês sabem o que é isso? Quero ver todo mundo aqui na ponta da linha, tá? Então tá. Dívida não é do mal, ok? Certo? Tá? Por mais que ela seja moral, ok? Olha, isso até é uma coisa que eu não comentei com vocês. Essa é uma pergunta muito chave, né? Se a dívida era moral, tinha todo esse histórico que a gente viu, e se ela não tem mais, por que hoje em dia ainda as pessoas são ganhas por esse discurso? Isso é muito louco, né? Uma história que o Graeber conta no início do livro dele, é que ele estava lá, ele não falou isso, mas eu entendi isso, ele estava meio paquerando uma mulher, né? Que era alguém de uma ONG lá, que ele estava conversando, papapá, a pessoa super progressista, papapá, tarará, só que ela sempre, não, dívida é uma coisa que tem que ser paga. Né? E ele, por que as pessoas
coisa da auditoria pública no Brasil tem um certo pé atrás com dívida, como se isso fosse algo criminoso, né? Pobre tem uma coisa com dívida, petista. Não, é incrível. Eu lembro aqui no estado, sabe? Como se dívida fosse alguma coisa que você estivesse avançando em algo que não é seu, sabe? Então, como é que é? Essa é uma pergunta que, por sinal, eu nunca li no pessoal do MNT, sabe? Fazendo uma reflexão de por que a obrigação moral perdura, mesmo quando houve uma desmoralização da questão da dívida por trás do dinheiro, ok? Como se o dinheiro já não fosse mais isso, não tivesse essa origem, virou ali mero facilitador das trocas, signo, né? Ok, mas como é que na coisa da dívida eles conseguiram manter? Agora o social entra, agora vira uma coisa de caráter moral, né? Como é que eles conseguiram manter? Isso é uma coisa muito curiosa, tá? Não sei dar resposta para vocês, mas o que eu sei dizer é que, ainda considerando a questão moral, dívida não é do mal. Ok? Ela é do bem. Ela é uma provocação das capacidades produtivas para que elas se comprometam com o futuro. Eu sempre dou para os meus alunos o seguinte exemplo. Imagina um cara que não quer ter filho. O cara que não quer ter filho, certo? Ele até está fazendo uma escolha, né, razoável em tempos modernos, né? Que é tipo assim, eu não quero me comprometer com o futuro. Não quero me comprometer com o futuro da humanidade. Vai dar mal esse negócio. Entendeu? Vai dar, como eu chamo, Mad Max. Entendeu? Por que eu vou colocar uma criança aí no mundo para esse negócio? Certo? Agora, imagina um cara que, não, eu quero ter filho. Cara, esse cara está se comprometendo com o futuro aqui e agora. Inclusive do ponto de vista financeiro. Porque acho bom ele começar a trabalhar. Né? Acho bom ele diminuir a cerveja de fim de semana. Né? Ele falar com a namorada que eles vão ter que dar um jeito de, né, dividir os apartamentos, comprar um outro. Né? Ele tem que começar a mobilizar os recursos. Percebe? O que eu chamo, inclusive, de o endividado responsável? Imagina aquele cara que trepa com uma porção de mulher aí sem camisinha e não tá nem a isso, né? Não apenas ele tá arriscando o passado dele, né? Ele morrer de uma hora para outra, como ele tá o futuro também. O futuro também, ok? Por mais que ele não cuide de nenhum desses filhos dele que tá nascendo por aí, vá que um dia ele esteja andando pela rua e aconteça que nem o Édipo, entendeu? O filho descuidado dele, puf, né? Certo? Por quê? Porque é um irresponsável, certo? Ele estava fazendo um comprometimento inconsequente com o futuro. Ele não se comprometeu de verdade. Não é verdade? Né? Aliás, o comprometimento com o filho não é só, né, na hora que a mulher engravidou ali você cuidar, certo? Depois que a criança nascer, você tem que contar a historinha para ela de noite, ok? Tem que fazer isso. O investimento é permanente. É aquilo que o Keynes dizia. Isso é fixo para a comunidade, ok? Então, assim, essa ideia, gente, isso é moral também, ok? E tem que ter, então tem um comportamento moral para com a dívida, ok? Não é para desfazer isso. O que a gente tem que ver, aliás, essa é a esperteza do sistema. Ele sabe disso, ele usa isso. Vocês já olharam o Jornal Nacional da Vida, gente? Eu ia em programa de TV aí, eu ficava brava. Teve um dia que um economista que estava debatendo comigo, ele usou a metáfora, que não só ele, mas outros já vi falando isso, do pai bêbado. Da festa, eles usam essa direto, já viram, né? Como se gastar para além das suas possibilidades financeiras e não reais fosse uma questão de gente bêbada em festa. Sacaram a sacação deles? Esse pessoal entende das coisas. Eles sabem que signos usar e que signos estão significando o quê? Entendeu? Vamos comparar o Estado com o pai bêbado, ok? Ou com esse que a Glaucia falou aí, que trepa com todo mundo sem camisinha. Ok? Tá errado, né? E não significa que a gente não vai assumir a questão do moral, só que assumir com um sinal trocado, certo? Tô acabando aqui porque eu sei que todo mundo quer falar, esse é o último mesmo. Endividamento excessivo é problema, já falamos isso aqui quando eu estava falando das sociedades antigas, se e quando, inclusive, eles empobrecem um certo segmento da sociedade que não aguenta mais mandar trabalho, riqueza para o outro segmento. Ok? Isso sim é uma coisa para lá de responsável, eu diria mesmo cruel da capacidade de endividamento, certo? Isso, por exemplo, acontece muito com a questão da dívida externa, né? Você pega as décadas de 80 e 90 no Brasil, nós passamos crescendo quase nada aqui, né? E ao mesmo tempo mandando toda a riqueza para fora. Então como é que você tira a riqueza justo dos pobres? Mas não é o rico que é mais produtivo, né? Que consegue fazer uma porrada de mercadoria em minutos, inclusive mercadorias mais sofisticadas? Porra, então como é que
os pobres que estão mandando riqueza para eles. Né? Então, isso é muito da coisa da dívida, inclusive da dívida moderna e da externa. Certo? Muito bem. O dinheiro como dívida é social, é político, desde sempre e até hoje, pelo menos os 105 mil anos que a gente falou aqui, só existe em meio a regras e sobre sua produção e circulação, por mais material ou menos material que sejam as suas formas, seja ouro, seja papel, seja bit, ok? Isso também é uma regra de lá para cá, mesmo que a forma tenha sido antes argila e depois papel de cheque e depois bit, ok? Tanto faz. O dinheiro é um instrumento por excelência para fazer a passagem do presente para o futuro, que era isso que a gente estava falando agora, e toda vez que cálculo é necessário para isso, apareceu ali a função básica de unidade de conta, e a MMT parte de tudo isso que a gente está falando aqui, certo? Então o que eu quis fazer para vocês? Todo preâmbulo da gente chegar na MMT, certo? Amanhã o Paulo vai trabalhar muita coisa das finanças públicas, muita coisa do juro, uma coisa que eu nem falei aqui para vocês hoje, né? Eu, por exemplo, vou fazer uma pergunta queima-roupa para ele, já avisei, né? Que essas discussões que a gente vive tendo na internet, né? O pessoal da MMT diz que se a moeda é endógena, todo mundo entendeu isso aqui? Todo mundo entendeu, né? Se a moeda tem a ver com a sociedade, com a demanda da sociedade, com a aceitação do governo, se o governo pode emitir ela louca, então ela é endógena, ok? Não tem nenhum limite externo. Certo? Ao mesmo tempo que eles falam da taxa de juros, o oposto, ela é exógena. Então o governo tem todo o poder do mundo de falar, a taxa de juros é essa. E não tem essa coisa que economistas heterodoxos, mas que são meio críticos à MMT, vão dizer, olha, o governo não tem esse poder todo não. Né? A taxa de juros é alguma coisa meio que tem pressões da iniciativa privada, que tem que ser meio que combinadas aí. Pois é. Liberado, cadê?